Gostaria de chamar a equipe dos criadores para começar. Nosso diretor, Renato Rocha. Eu. Nosso diretor musical, Zé Ricardo. Diretor vocal, Felipe Habib. Nosso coreógrafo que estava em cena, fazendo o papel do próprio coreógrafo. Ele deve estar trocando de roupa, já vem, Vitor Maia. O cenógrafo, André Cortez. Figurinista, Bruno Perlato. Iluminador Renato Machado, que está na luz. Nosso desenhista de som, Carlos Esteves. E agora, por favor, Zeca Vieira, nosso patrocinador, que permitiu, possibilitou esse espetáculo. Ele vai dar uma palavrinha antes da gente começar. Obrigado, Lela. Ótimo. Bom, com vocês, é a primeira vez que eu estou assistindo, parabéns. É sempre uma surpresa, né? Quando a gente decide um patrocínio, a gente nunca sabe muito o que vai acontecer, né? O que vai virar. E é sempre uma surpresa. E essa foi uma agradável surpresa. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Então, obrigado, Daniela, obrigado, Calainho, obrigado, Fernando. Vocês são sempre grandes parceiros da Sul América. E há 10 anos, quer dizer, há 120 anos, a Sul América incentiva a cultura através dos seus patrocínios. Mas há 10 anos a Sul América criou esse circuito que é a Sul América Música em Movimento. E a gente já está dando acesso à cultura a milhares de pessoas que às vezes não teriam acesso à cultura, a oportunidade de ter acesso a esses espetáculos. E a partir do ano passado, a gente fez uma coisa que foi muito bacana. A gente tomou a decisão de usar parte da lei, da verba, da nossa verba incentivada, para a formação de talentos para artes cênicas. Então a gente tem usado isso para as escolas de dança e de música. Isso tem dado uma satisfação muito grande, né? Porque, na verdade, todos vocês tiveram uma formação, né? Todos vocês tiveram um talento. E muitas crianças não têm essa oportunidade. E é muito emocionante a gente ver quantas crianças têm talento e que às vezes não têm a oportunidade de chegar num palco como vocês chegaram. Então é muito gratificante uma empresa como a Sul América não só apoiar espetáculos como esse, mas apoiar também a formação de talentos. Então era isso, eu queria agradecer a vocês e a essa oportunidade de estar patrocinando um espetáculo com músicas de um ícone, né, da música popular brasileira. Quer dizer, se a gente for contar aqui nos dedos quantos artistas têm a relevância do Lulu, acho que a gente não vai ter há tanto tempo, né, com tanta perenidade, né, com tanta atualidade, com tanta relevância e recência, né, ele está vivo, está atuante, está participando da vida da gente hoje ativamente. Então, eu fico muito gratificado e agradeço a vocês, a Ventura, por nos dar essa oportunidade. Muito obrigado. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Antes da gente abrir para as perguntas, a gente vai entrevistar o nosso time criativo aqui. Então, vamos fazer algumas perguntas prévias e aí depois a gente abre para vocês fazerem as perguntas. Beleza? Eu queria até começar com a Aniela perguntando um pouco sobre o que foi o gatilho, assim, como é que foi o estalo da ideia para criar o Destinos Dele Estar, como foi a concepção inicial? Então, na verdade, depois desse tempo todo, a Ventura começou a fazer musicais há 10 anos, a gente veio numa trajetória e outras empresas e grandes empresas fazendo musical. O mercado de musical se tornou um mercado muito sólido e formando muita gente, além de atores, técnicos, criadores. Hoje em dia o Brasil é um produtor de musical muito importante no mundo.
está na plateia, vem, senta, assiste, acha lindo, aplaude, não tem a menor ideia do que é, como a gente monta esse espetáculo, o que é as delícias e as agruras de a gente passar por esse processo todo, que é um processo que começa muito tempo atrás, quando a gente começa a pensar no musical, o que a gente vai apresentar, a primeira decisão do que apresentar no ano, e depois como montar para nós todos, para a aventura, para nós todos, criadores, e para o elenco. Como é que é passar por isso? E aí, de repente, pensamos, por que não descortinar o que é a montagem de musical de verdade? E a ideia, acho que o público hoje, assim como os artistas, o público também está maduro para ver, e acho que tem muito interesse também de entender como é que é isso, né? Não é por milagre, é muito suor. E aí, Renato Rocha embarcou na ideia, também é um dos autores do espetáculo. Na verdade, foi o Renato que teve a ideia de fazer um musical com as músicas do Lulu, e aí eu propus para ele, então, da gente usar essa ideia dele para contar esse backstage. Como é que foi a ideia inicial? Assim, qual foi a sua visão sobre o espetáculo? A gente estava no meio do processo do Ayrton Senna, e aí a gente estava falando de como o público tem uma relação afetiva com esses ícones brasileiros. E aí eu falei, poxa, a gente podia fazer um outro onde a trilha já viesse com uma relação afetiva com o público e que a gente pudesse contar uma história inédita. Porque nela a gente vinha falando muito disso, dessa nova dramaturgia para o musical brasileiro, sabe? Que o público pode já criar junto com a gente uma história, não precisa estar do que já existe. Eu falei, por que a gente não pega o Lulu, Meu Destino é Ser Star, que fala de sonho, né? E acho que a gente está precisando acreditar cada vez mais no sonho, de conquistar, né? Ao mesmo tempo falar da vida do artista. Aí ela falou, pô, por que a gente então não faz isso dentro do universo musical? Então a gente acha que o Lulu, ele fala de sonho, né? Ele fala de diversidade, ele fala de amor, né? Ele fala de uma busca que eu acho que a gente está precisando como brasileiro, acreditar que toda forma de amor é possível, que sonhar, e mais que tudo, eu acho assim, que artista não é vagabundo, é difícil, ninguém mama na teta de porra nenhuma, entendeu? Assim, então a gente rala pra caramba, veja que você vê aqui o dia a dia da Daniela, do Fernando Calainho, do Zeca, imagino, tipo, trabalha, são muitas e muitas e muitas horas de trabalho, toda essa formação que o Zeca está comentando, então a pessoa às vezes estuda balé desde os 6 anos de idade, para poder se tornar artista, né? E a gente está precisando ressignificar o papel do artista na sociedade hoje, né? É um trabalho como outro qualquer, que trabalha com uma outra matéria, né? Shakespeare fala que a gente é feito da matéria dos sonhos, então é muita responsabilidade isso, né? Como que a gente consegue traduzir esse mundo para o público? Então acho que esse projeto e a obra do Lulu nos proporciona isso. Foi difícil selecionar 40, não que 40 seja pouco, mas assim, 40 músicas do repertório do Lulu, porque está tão no imaginário de todo mundo, Lulu Santos. Então assim, você escolher 40 foi uma tarefa muito difícil, junto com a direção, aliás, a direção musical do Zé, e que o Zé é diretor musical artístico do Rock in Rio, já faz uma caralhada de coisa, só que assim, o que a gente não sabe assim, é que é a sua estreia no mercado de teatro musical. Então eu queria saber um pouco da opinião de vocês dois, assim, como é que foi selecionar essas músicas especificamente. Primeiro, eu já era fã dos musicais da Aventura e sempre tinha uma curiosidade muito grande de saber como se faz aquilo, com aquela excelência, né? E eu já tinha um respeito e um namoro ali com a Aniela, com o Calainho, a gente sempre se encontrava, sempre tinha. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e muito honrado. E ela marcou um café com o Renato. Em primeira reunião a gente já se entendeu, ele veio com ideias disruptivas, de onde ele queria chegar. E aí o desafio passou para mim, né? Que você trabalhar a obra de um ícone, de um dos artistas mais importantes da nossa música, um ícone da música pop, é um desafio muito grande, né? Trazer canções dele para outro universo, porque aqui no Meu Destino é Ser Star, as letras do Lulu viram texto. Então, as belíssimas melodias dele entram contando a história da peça, junto com o texto da peça. E era muito difícil você trazer novos arranjos para músicas que estão tão na nossa cabeça, que estão tão enraizadas dentro da gente,
de uma outra forma. E foi uma alegria ver a liberdade que o Renato, que virou um grande parceiro na minha vida profissional, junto com a Aniela, me deram para criar, para propor ideias. Então, a seleção de repertório, ela não foi difícil, ela foi dolorida, porque é tanta música boa que você tem que deixar de fora, né? A gente poderia fazer um musical do Lulu com mais músicas espetaculares, mas o bacana é que as músicas que nós escolhemos são as músicas que contam a nossa história. Então, eu acho que isso tem uma diferença muito grande, porque as músicas contam uma história. E eu acho que isso nos coloca num lugar privilegiado de poder que as pessoas cantem na plateia. Muitas das vezes a gente está vendo uma cena e a gente fala assim, cara, vai todo mundo cantar isso, porque você fica com vontade de cantar. Eu estava vendo a abertura dali, aí eu falei, pô, vou fazer um post no Instagram. Eu fiquei tão impactado que eu não consegui filmar, porque você fica envolvido, você quer cantar e você quer participar. E eu acho que esse é o meu primeiro musical, e a Aniela diz que o primeiro musical a gente nunca esquece. E a oportunidade de estar com uma equipe tão talentosa, o Felipe Habib com um trabalho espetacular nos vocais, o Vitor, todo mundo à luz, a cenografia, foi uma grande experiência para mim. Eu me sinto honrado de fazer parte desse time, e eu acho que o musical é fundamental para a cultura brasileira. O musical emprega muitos talentos, muitos talentos. O musical desbrava a música de uma maneira diferente dos shows, dos festivais, do teatro. Eu acho muito importante para a cultura brasileira, nesse momento, a gente ter o musical como um dos pilares da nossa cultura brasileira. Eu vou perguntar para o Vitor Maia, que é o nosso coreógrafo e também ator da peça. Você é coreógrafo, é ator, e na peça faz o coreógrafo da peça dentro da peça. Nesse mix todo, assim, o que torna esse espetáculo diferente para você, assim, como coreógrafo? Qual foi o maior desafio da linguagem, assim, você trouxe coisa sua pelo fato de você também ser ator e você passar por isso, uma experiência? Como é que tratar desse assunto sendo tão próximo de você? Boa tarde. É bastante difícil, assim. Ontem eu dormi, inclusive, pensando nisso, assim. Como é que interpreta um coreógrafo, sendo esse coreógrafo o Vitor, sendo eu o Vitor, coreógrafo do espetáculo, em que momento eu estou dentro da história, quando eu estou fora da história, enfim. E poder emprestar um pouco do meu trabalho como coreógrafo para o coreógrafo do espetáculo foi o primeiro desafio. Assim, será que eu faria aquilo que ele está fazendo para dentro do espetáculo? Qual espetáculo é esse que a gente está montando? Isso era uma coisa que eu conversava muito com o Renato no início, para a gente entender qual era essa estética do movimento, né? Porque a gente tem um musical que conta uma história, onde tem números musicais dentro dessa história, que contam, né, o enredo, e o musical dentro do musical, que tem que ter uma linguagem apropriada para essa montagem, quer dizer, são muitas camadas, né? E eu quebrei muito a cabeça, assim. E quebrei a cabeça também na questão da composição do personagem, porque não necessariamente o que as pessoas vão assistir em cena sou eu, Vitor Maia, é o Vitor, que é um coreógrafo, mas o quanto eu posso emprestar de mim para esse personagem. Tecnicamente falando, foi dificílimo, assim, a minha formação toda foi voltada para isso, né, para atuação e coreografia em teatro musical, quando eu fiz o Unirio. A minha pesquisa toda dentro da faculdade era essa, e eu estou conseguindo aplicar pela segunda vez isso no mercado profissional. E essa é a mais difícil, porque exige realmente que eu crie coreografias e execute as minhas próprias coreografias, e eu estou exausto, eu não sou capaz. Eu acho que só nessa apresentação para vocês eu estou precisando de um balão de oxigênio, que eu acho que não tenho mais idade para isso. Eu quase não executo tão bem se não fosse a minha assistente, que é a Natasha Travassos, que foi fundamental para esse processo, porque eu estou dentro de cena, coreografando, eu preciso que alguém seja o meu olhar de fora, e ela que puxa a minha orelha e fala, não, você está errando esse braço, você está errando esse tempo, você está errando isso, e eu preciso dela para isso, quer dizer, ela é quase meu braço direito e esquerdo e minha alma gêmea aqui dentro. Obrigado, meu amor, por estar aqui. Mas é isso, são as camadas. O mais difícil é conseguir organizar essas camadas e fazer com que esses 9 atores altamente talentosos, hiper bem selecionados, traduzam esse movimento, essa explosão, essa ação, né? Essa coisa, né, que você querer estar lá e explodir e ser um astro, ser um star, né, todo mundo
quer, né, que trabalha com arte, quer explodir, quer despontar, e a gente tem que traduzir isso em movimento e no corpo. E se não fossem esses 9 performers, acho que jamais conseguiríamos fazer isso com tanto brilho. É isso. É isso, né? No caso, você também. Então. Obrigado. Eu quero saber o seguinte, é uma peça dentro da peça, eu queria saber questão de luz, cenário, assim, como que é essa questão, você já tinha feito, por exemplo, André, você já tinha feito algum cenário nesse universo teatral, onde abordar, tipo, se aborda como que é descortinar o teatro? Então, todos entraram no mesmo desafio, no mesmo drama, né? Esse drama ser ou não ser realmente metalinguagem. Exato. Então, estamos ou não estamos no teatro, é um exercício que a gente faz como linguagem mesmo, e eu acho que isso no musical trazer isso para o musical que é inusitado, isso é bacana. Então, fazer com que o público perceba que a gente está num teatro, num cenário construído, ou não, quer dizer, que está em processo, que está em construção, que a gente tem uma caixa cênica, que também é um cenário, ou seja, essa esquizofrenia que todos viveram, a gente tentou reproduzir nesse espaço construído. Imagina, a arquitetura que não canta, que não dança, a gente fala em forma de cores, da linguagem pop, e... é isso mesmo. Eu vou perguntar agora para o Bruno, que fez figurino. Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim, Lulu, ele explodiu em diversas épocas. Então, explodiu em 80, explodiu em 90, e todo mundo consegue se relacionar de alguma forma, ele segue angariando pessoas, angariando fãs, enfim. Como pegar o universo dessas músicas, que é quase atemporal, que pega tudo, e tipo, escolher alguma coisa para englobar o figurino inteiro, assim. Como é que foi essa missão? Também foi bem difícil o processo do figurino, mas na verdade eu acho que assim, a gente tem essa temporalidade do Lulu, que todo mundo se identifica, independente assim, da geração, né? A gente vai no show do Lulu, todo mundo canta, e você vê assim, criança, a gente mais idosa, todo mundo cantando, assim, são só sucessos. E eu acho que o desafio também desse figurino, que grande parte da peça se passa numa sala de ensaio, né? Então é o processo. Então, assim, se você for pensar numa roupa de ensaio dos atores na vida real, é uma camisa de malha, uma legging, enfim. Então, assim, acho que o desafio era como dar um up nessa roupa, trazer uma personalidade e que as pessoas conseguissem, né, que a plateia consiga identificar as personalidades de cada ator, as histórias, assim, presentes ali, fazer para o figurino essa dramaturgia também, né, contar a história através dessas roupas de cada personagem. Eu acho que, enfim, trocando uma bola com o Renato, com o André, com os Renatos, né? A galera é mais responsável aqui pela parte estética, eu acho que a gente foi muito nessa pegada dos 80 e 90, muito assim, 80, eu acho que por causa do figurino a gente tem esse boom da roupa de ginástica. Então, assim, acho que tudo que a gente lembra do mais clássico de roupa de ginástica que a gente tem do imaginário coletivo muito que surgiu na década de 80. E, então, eu acho que a gente traz essa brincadeira também de reforçar esse lugar que também torna mais pop, porque a gente traz referências também de 90. Eu acho que a gente misturou essas duas décadas, assim, tanto na questão das cartelas quanto nas questões das tendências. A gente traz grafismo, a gente traz a questão da cartela de cor, trabalhando com uma cartela mais pop. Então, acho que esse era o desafio. E depois, assim, nesse começo da peça também, que vocês assistiram essa cena, que também era tentar colocar os atores no lugar também desse processo, o tempo todo esse desafio da metalinguagem, né, de falar do processo dentro do processo. Então, acho que a gente estava trazendo também nesse começo um pouco essa linguagem do processo, tanto do figurino quanto do processo da criação, dessa roupa que ainda está no início, da estrutura do manequim, como que essas peças vão entrando. Então, eu acho que é muito rico também, é quase que você pesquisar o seu próprio trabalho para falar dele, entendeu? Ele se autoalimenta nesse lugar. E, enfim, também quero agradecer a minha assistente que está aqui na plateia, a Bruna Nadro, que me ajudou, muito maravilhosa.
e toda a equipe de costura que a gente tem, que é fantástica, de adereço, de bordado, que também as pessoas não conhecem, que às vezes vê o figurino pronto, mas que também tem uma equipe grande trabalhando aqui, que a gente tem um ateliê incrível aqui na Aventura também, com uma estrutura aqui debaixo do palco. E eu estou muito feliz, que é meu primeiro trabalho aqui na Aventura, também fui muito bem recebido, e trabalhar com essa equipe incrível, está sendo um grande prazer. Eu acho que, para falar melhor sobre o desafio da metalinguagem, acho que ninguém melhor do que os próprios atores também, porque fala sobre isso, né? Então eu vou chamar o resto do elenco ao palco também, e aí a gente continua conversando. Sim, uma coisa muito legal, assim, que eu e Renato trabalhamos para falar dessa metalinguagem, que é a caixa cênica, estamos no teatro, não estamos, é questão de transparência. Uma hora a gente revela toda a caixa cênica do Teatro Riachuelo, que, bom, também não deixa de ser um grande sonho, né, de ter uma casona dessa. São várias histórias incluídas, né? Então, assim, o descortinar ou não da caixa cênica, mostrar isso fica a cargo da Luz também, que vai fazendo massas e desconstruindo o espaço. Acho que é curioso e também importante, né, assim, a questão da voz e do canto ter ficado por último, que tem esse lance todo, né, mas é Lulu Santos e quem vem ver a peça quer cantar Lulu, né? E depois da parada toda que acontece, cenário, luz, figurino e toda essa mega produção, a gente sai do teatro e a gente sai hoje no tempo, né? A gente sai cantando, né? Então, falando um pouco do trabalho da direção vocal e dos arranjos e que foi um trabalho feito, né, com parceria com o Zé, entendendo como é que a gente ia conceder esse caminho, né? E o que eu acho que é o grande desafio é assim, Lulu é muito conhecido, né? Eu nasci no final da década de 80, então nasci ouvindo Lulu e cantei Lulu na minha adolescência, canto Lulu hoje, né? Então como trazer essa roupagem do musical sem deixar de ser Lulu Santos, né? Então a gente tem um pouco dos arranjos vocais, alguns arranjos muito simples, só com back vocal mesmo, que é para a gente manter o Lulu acontecendo ali. Em alguns momentos uma coisa um pouco mais trazendo para esse ambiente do musical, e transformando um pouco o Lulu Santos. Antes de falar com o elenco, que você fez aquela primeira pergunta para o Zé das músicas, só para contar um pouco sobre esse processo, que quando a gente tomou a decisão de fazer o projeto, a gente foi olhar e eram tipo 300 músicas. A gente fala, caramba, 300 músicas, tem que escutar tudo isso. Então foram meses de pesquisa que a Lorena ajudou a gente, e depois eu, o Leandro Muniz e o Diego De Angeli, que são os outros autores, nos debruçamos sobre essas 300 músicas para ver que a partir dessa ideia que era meu destino é ser estar, que falasse de sonho, falasse de amor, e dentro dessa ideia da metalinguagem, onde uma diretora, no caso interpretada pela Helga, está montando uma peça que se chama Toda Forma de Amor, como que esses personagens que estão em busca desse sonho se encontram nesse processo criativo. Então eram várias histórias paralelas, né? Então tem o trio interpretado por Gabriel Falcão, Mira Ruiz e Jéssica Ellen. Aí depois tem um outro trio que é o Vitor, o Matheus e a Carol. Depois tem a Marina que entra, está disputando personagem. Então como que cada personagem desse, que a Carol ainda tem o pai que não quer que ela seja atriz, então são como dar conta de tantas histórias, né? Trouxemos a Anelisa para fazer assistente, que faz a ponte entre o coreógrafo e a diretora. Então imagina quão trabalhoso foi deixar que as próprias músicas do Lulu fizessem nascer essas histórias, que elas não existiam antes dessa pesquisa. Então esse foi o trabalho talvez mais prazeroso de dar vida a essas letras, e a gente descobre que o Lulu, para além do maior hitmaker do Brasil, é um grande letrista, e que às vezes por trás dessa música que tem uma balada, que a gente dança, tem uma letra que é super profunda. Então foi o que o Zé falou, deixar isso virar texto, deixar isso virar dramaturgia, criar uma história a partir da música mesmo, de verdade, né? E a gente acho que conquistou isso com o Zé e o Felipe, né? Assim, o Zé traz uma bagagem
que é de alto nível mundial, né? Então a gente tem uma música que é alto nível mundial, de sonoridade mesmo, de texturas eletrônicas, de samples, né? Então acho que a gente está em excelentes mãos. E aí temos aqui o nosso diamante, nossa matéria-prima essencial, que são esses artistas talentosos que dão vida a esses personagens. E para tornar tudo mais real, os personagens têm o nome dos próprios artistas. A Helga é a Helga, a Marina é a Marina, na vida real e no palco. Então eu vou na verdade falar um pouco sobre isso, assim, perguntar um pouco sobre o que a Helga do palco tem a ver com a Helga da vida real. Eu queria saber, por exemplo, no seu caso, que você faz uma diretora, tem um pouco de cada diretor que você já trabalhou, como é que foi a construção da Helga de cena? A gente sempre traz um pouquinho da experiência que a gente viveu com diretores, né, trejeitos, o jeito de falar, mas eu acho que o importante mesmo é entrar na dramaturgia e ver aquilo que a diretora Helga em si, o que ela quer passar, né? Ela é uma sonhadora, ela é uma diretora de sucesso, ela não é uma briguenta, uma diretora briguenta, daqueles diretores old school que brigam, ela é uma diretora, ela é leve, ao mesmo tempo ela é ansiosa, né? Então eu acho que eu tentei buscar realmente aquilo que a dramaturgia, a história e o perfil da personagem diretora Helga precisava, né? Então acaba que foi uma construção única mesmo. A Marina faz a personagem mais competitiva, vamos colocar assim. Eu queria saber se você, na sua vida, assim, quando você está na audição, você se identifica com a Marina de cena? Você acha que você é essa pessoa que está sempre atenta e sempre vendo quem é que está entrando pela porta, talvez torcendo para essa pessoa torcer o pé? Não, tô ligado. Mas eu queria saber se você se encontra nela em algum momento. Olha, eu acho que todo mundo um pouquinho, né? Assim, em maior ou menor grau, quando a gente está numa audição, e é muito curioso, normalmente a gente acaba encontrando com os mesmos atores, a gente acaba competindo um pouco com as mesmas pessoas, muitos amigos, inclusive, mas no fundo a gente quer ganhar, né? Então eu acho que sim, eu identifico em mim muito do que a Marina tem, e acho que eu aprendi já muito com ela, porque ela é muito determinada, assim, ela é muito abusada, coisa que eu não sou muito. Então eu acho que está sendo um super aprendizado, assim, para mim, muito divertido fazer Marina. Matheus. Oi. Olha só, a gente não pode dar muito spoiler da peça, mas eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é o lance do seu personagem, por que você está num impasse durante a peça, nesse seu novo tipo de relacionamento, nessa sua forma de amor diferente. Mas tentar não dar muito spoiler. O Matheus, ele é esse menino que está descobrindo muitas coisas na vida, na verdade, né? Tipo, ele se mudou, ele não vive nessa cidade onde se passa a peça, e ele está descobrindo o amor também. Ele é muito intenso, ele se apaixona a cada momento. Isso de se apaixonar a cada momento faz ele descobrir outras formas de amar que não eram a que ele estava habituado, digamos assim. E é muito legal o espetáculo porque a gente fala realmente de muitas formas de amar e que às vezes não são abordadas. O meu personagem em si tem um tipo de relacionamento que é, digamos, moderno, e eu acho muito legal porque eu nunca vi um musical abordando esse tipo de relacionamento em espetáculo de uma forma tão simples, tão bonita. A gente não deixa nada muito escrachado, realmente, para as pessoas verem que o amar ele é mais profundo do que qualquer coisa. Quando a gente vê, acontece, sentimento é isso, a gente não escolhe muito, né? Então acho que é isso, é muito legal esse personagem por essa descoberta dele, porque eu acho que é meio inesperado, assim, porque ele começa muito focado numa coisa, num relacionamento, num amor, e do nada descobre um outro ali no meio e tudo se mistura e fica nessa confusão até ele se entender de alguma forma. Jéssica! Olá pessoas, boa tarde, tudo bem? Diga aí. Eu quero saber assim, essa é a sua estreia em teatro musical. Eu quero saber como que é essa sensação de estar tendo que fazer os três ao mesmo tempo, cantar, dançar, interpretar, e como está sendo para você, tipo, a descoberta desse novo viés aí na sua carreira. Então, quando eu recebi o convite para fazer, eu falei, vambora! Porque sempre foi um sonho de criança, na verdade, fazer musical. Só que depois eu assistindo muito e fazendo todas as audições, já fiz audição e nunca passei nenhuma. Eu falei, meu irmão, acho que não é pra mim esse negócio.
E aí, quando chegou o convite, eu falei, ah, legal, mais um desafio. E foi muito louco descobrir como cantar o discurso e a palavra com o personagem, né? Porque eu faço o meu show, quando eu escolho meu repertório, eu escolho as músicas, os músicos que me acompanham. Então, tá sendo uma descoberta muito interessante, assim, você defender uma coisa, a canção que não necessariamente é o que você está cantando, né? E eu nunca tive vivido essa experiência de cantar como personagem, eu canto como eu canto. E a dança também, eu tenho uma experiência mais de dança afro, de dança contemporânea, então o Vitor e a Natasha foram duas pessoas, assim, muito generosas comigo, eu acho que com o elenco todo, de certa forma, porque, assim, coreografar para bailarinos, a galera pega de uma hora para outra, né? No meu caso, né, que eu não tenho tanta experiência nisso, eu me senti muito acolhida por toda a equipe, em especial por esses dois. Queria agradecer, assim, porque eu estou me divertindo muito, mais do que eu achava. Carol, você tem um dilema, a Carol da peça tem um dilema que ela não é apoiada pelo pai para viver esse sonho. Claramente, se você está aqui, você conseguiu. Agora eu quero saber, você teve algum tipo de desafio parecido assim nessa trajetória? Eu acho que todos nós um pouco, porque eu acho que a figura do pai, no caso da Carol, ele vem ali como uma sombra, né, do conservadorismo, da opressão, com relação à carreira, mas acho que todos nós passamos por isso em algum momento, assim. Ela também está passando por um momento de provar para ela mesma que ela é capaz, né, que ela pode ser atriz e ganhar essa confiança. E tudo isso fica muito mais difícil quando tem um pai que, né, não aceita, que não entende. Então, graças a Deus eu tive pais que me apoiaram muito. Acho que isso faz toda a diferença. E acho que é um tema muito legal de ser abordado aqui na peça, porque é muito importante, assim. Acho que falar sobre esse conservadorismo, sobre quebrar com isso, sabe? Com essa opressão, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Então, é um presente poder dar voz a ela e ser uma menina que está se descobrindo, está se empoderando, se descobrindo enquanto mulher, está florescendo, descobrindo amores, descobrindo afetos e confiando nela, né? Acho que isso é importante demais. E é isso. Acho que Eu vou pular rapidinho, Annelise, só para perguntar um negócio pro Léo. Porque esse negócio da opressão, eu acho que deve ser muito difícil você, como um artista, fazer o pai opressor e não se julgar, e não julgar o personagem. Então eu queria também saber de você, assim, como que foi pegar um texto desse e falar assim, tá, eu tenho a chance de dar voz a uma coisa que talvez eu não faria nunca. Assim. Foi bem difícil porque é completamente diferente de mim, né? A temperatura dele, o temperamento dele, o conservadorismo dele, e eu fico vendo que ele representa, eu acho, que muitas sombras de muitas pessoas em diferentes carreiras, assim. Na carreira artística a gente conhece muitos casos, né? E acho que o problema, ele ama muito ela, e é um excesso de zelo muito grande. Pelo excesso de zelo desmedido, ele tira as escolhas, não respeita os pontos de vista dela. Então acho que ele afoga e achata ela, né, de uma certa maneira. E é muito bonito como ela luta por isso, como ela quebra essas barreiras e como aos poucos ele também vai aprendendo. É um aprendizado para mim também, muito grande, assim, por tudo, né? Acho que pelo processo... Poder olhar a coisa por outro prisma, né? Tipo, você conseguiu olhar de outro lado. De um outro lado, assim, todos nós já passamos por isso em algum momento e acho que de uma certa maneira ele representa um certo antagonismo nesse contexto todo, assim, né? Mas acho que todo mundo aprende muito, assim, eu estou aprendendo bastante nesse processo. Até de entender esse lado do pai, porque é legítimo também, né? Ele teve outra criação, ele tem uma outra vivência, ele foi criado de outra forma, então também nós como filhos entender esse amor. Eu acho ótimo que muita gente possa se identificar também com isso, né? Tipo, de não saber como lidar com essa situação também, isso é muito interessante. Annelisa, tem uma pergunta diferente para você. Para quem não sabe, a Annelisa, ela faz assistente de direção e a Annelisa também cobre as mulheres da peça.
Então eu queria saber um pouco sobre essa função, assim, não sobre essa função, mas eu quero saber o seguinte: se você acha que a responsabilidade dobra num lugar onde você tem que atender a expectativa, como é que é isso, que é uma coisa de teatro musical, e a gente está falando sobre isso também aqui, sobre os bastidores de teatro musical, e eu acho que isso é um dado muito interessante, eu queria saber um pouco. Eu acho que a gente tem a sorte dessa peça serem esses personagens totalmente reais. Então, cada um deles vai ter alguma coisa com a qual eu me identifico. Então, é buscar essa verdade minha dentro daquele personagem. São perfis completamente diferentes, mas está sendo um presente, assim, poder explorar essa Anelisa, que seria o que essa Anelisa faria em cada situação, em cada história. Encontrar a sua, né, no meio da... Total. A minha verdade. Mira. A Mira tem uma carreira super estabelecida em teatro musical, e a Mira da peça também tem esse estigma de diva musical. Aí eu queria saber assim, você ainda sente nervoso quando você vai fazer uma coletiva e apresentar um número solo na frente das pessoas? Ela ainda brilha do mesmo jeito? Ainda tem o mesmo fogo, assim, tanto a Mira da peça quanto a Mira de dentro? Não. Morta por dentro. Mentira. Eu fico nervosíssima. Tem zero esse lugar de diva, tem zero esse lugar de estabelecida, ou de que já tá... Tem certas coisas que já não me deixam mais tão nervosa, mas eu ainda sou a mesma... A gente mora junto, né, Diego, no caso, então você sabe. É uma coisa, sou ainda a cada dia, assim, mais... Acho que talvez fica pior a cada dia, na verdade. Eu me cobro mais, eu sou mais chata com como eu faço. Eu sempre fui assim, saio de cena... As coisas ficam piores, na verdade. Eu sinto isso, assim, que vai piorando fazer a audição, conforme o tempo vai passando. Vai piorando e eu vou ficando cada dia mais, tipo, saio de cena já me cobrando o que eu fiz de errado e tal. Mas também o que é muito bom nesse show aqui é que, porque a gente tá falando de coisa que a gente tá acostumado a viver, sabe? Que tá muito num lugar pessoal, tem um conforto em estar falando sobre isso, sabe? Tá num lugar que a gente sabe exatamente o que a gente tá vivendo. Então é legal viver isso em cena, é muito real, quase estranho, assim, quase um exercício fazer esse show. Não só são só cenas, quase um exercício da gente reviver muita coisa que a gente já viveu e tal. Então, tem sim, mas ainda assim, tem esse lugar de nervosismo total. Eu sou bem louca. Gabriel, a outra pergunta que eu queria fazer, na verdade, é também sobre o trabalho que o pessoal da direção musical faz, que eu queria muito saber como que você lida com a música sendo texto, como que é para você transportar e pegar as palavras do Lulu e a gente não ter um show que é um show de box, um show de a música é o texto, como que é para você fazer essa passagem e construir seu personagem em cima disso, se apropriar das músicas do Lulu como texto do seu personagem? Eu acho que esse foi o nosso grande desafio aqui do elenco como um todo, né? Apesar de eu já ter feito outros musicais, esse é o primeiro no qual a gente está usando um repertório que não é construído especificamente para o musical. A gente está pegando uma coisa que já existe e transformando ela em discurso, né? Em fala, em afeto, em pensamento. E realmente, assim, o trabalho feito pelo Renato, pelo Zé, pelo Diego, Leandro, todo mundo que participou desse processo de confecção, assim, foi muito preciso, porque conforme a gente ia se aprofundando no texto, nas cenas, a gente ia vendo quão perfeitas são as músicas para aqueles momentos, assim. Então, disso que vocês viram aqui já, tem coisas que, assim, parece que foram escritas para o musical. Então, a gente teve um trabalho duplo, na verdade. Um primeiro de entender quais eram esses lugares que já estavam prontos e que a letra já entrega pra gente perfeitamente o que está acontecendo com o personagem, ou na cena, ou na fala, ou na cabeça, ou no coração. E os lugares no qual a gente precisava entender melhor como fazer essa ponte, sabe? E eu acho que no fim das contas foi um desafio muito bom para todo mundo, assim, acho que a gente cresceu muito como artista mesmo, né? Zé? Eu queria falar só uma coisa que quando recebi o convite e você começa a pensar nos arranjos, você fica pensando, quando eu estou fazendo um show, eu sei quem vai executar, eu conheço as músicas, eu escolho. Então eu vinha para cá e falava, será que até onde eu posso ir? E pelo talento desses artistas que cantam, dançam e principalmente cantam e têm tempo, são musicais, eu não tive limite para criar. Então você consegue ter um elenco
onde todos cantam muito e têm muita noção musical e abraçaram muito as letras, viveram muito as letras. Então isso, na hora de criar os arranjos, conceber a concepção musical, me deu uma liberdade enorme pelo talento que esse elenco tem, que é absurdo. E no caso desse processo específico, a gente teve uma particularidade que veio muito da gente também, assim. A gente começou no processo, primeiro, ao invés de chegar e já começar a decorar o texto, a gente foi pesquisar os personagens, entender as relações, e aí a música foi chegando, e o Zé vinha assistir, aí eu ouvia, via o que dava, o que não dava, então veio muito da gente, sabe? Acho que a gente teve muito espaço para criar, o que não é uma coisa que acontece sempre, assim. Isso foi muito precioso, eu acho. Mentira. É porque eu acho que a gente vive na era que não dá mais para ser do olhar de cima para baixo. É necessário olhar para o lado e saber que você não está sozinho, você pode contar com a galera, sabe? Eu tenho a vantagem de ser o editor do filme, né? Eu decido a película que entra e que não entra, mas por que me privar de todo esse talento que está ao meu lado? Então eu acredito numa forma horizontal de trabalhar. Eu e o Daniel estamos fazendo parceria, a Aventura, né, o Fernando Calainha como um todo, e eu vejo que eles também têm uma forma muito generosa de trabalhar, e a gente conversa sobre tudo muito aberto, assim, e tem uma decisão que quando decidiu, né? Então eu não consigo fazer diferente, assim, a tela está em branco e eles são os pincéis, e esse quadro vai se formar de alguma forma, e a gente tem que acreditar nisso. Tem sempre algo lá para ser revelado. Então a gente junto é mais forte, como diz o Lulu, né? Eu acho que isso para mim só existe essa forma, porque são todos brilhantes e o meu trabalho é saber escolher qual é a melhor ideia para o espetáculo. E aí acho que é difícil dar errado, né? Porque tem um pertencimento que é de todo mundo. Isso é muito importante dizer. Então, obrigado, elenco. Obrigado, equipe. Obrigado, Daniela. Obrigado, Calainho, Fernando. Toda a equipe Aventura, que vai desde o cara que está limpando aqui, né, para vocês sentarem, não ter papelzinho no chão, né, vai desde o cara que está ligando a luz no interruptor, o cara de segurança, e a ponta disso são eles. Mas por trás disso, tem muita gente que acorda 4 da manhã, que pega 3 ônibus para chegar aqui, para fazer esse sonho ser real e o público poder receber um produto da melhor qualidade. E a Aventura, com todos esses anos de experiência de entrega de produtos de alto nível, ainda se permite se reinventar, ainda se permite abrir um espaço para experimentação artística, para uma construção de linguagem, para cada espetáculo é diferente, né? E eles conseguem respeitar isso e dar esse amparo para a gente. Então, obrigado a vocês por estarem aqui. Vamos abrir? Vamos abrir então agora para as perguntas. Depois de tanta enrolação. Quem quer perguntar? Você falou sobre isso de se reinventar e tem esse ineditismo que vocês vão fazer uma audição por espetáculo. Queria que vocês falassem um pouco. Fica aí quem também, se alguém quiser, a gente passa. Pode ficar alguém aqui te ajudando. Eu queria agradecer o Pedro Roth, que é meu assistente maravilhoso, um grande diretor, que sabe melhor que eu como a forma da peça, sabe melhor que eu nem mesmo sei. Obrigado, Pedro, te amo. Isso foi o Beneto Fernando, que estava lá no Brainstorm, e ele falou, então se é uma audição, tem que ter uma audição real. Porque a gente quer dar uma oportunidade de emprego para um artista que tenha que se trata de oportunidade, como bem o Zeca falou, né? Então a gente achou essa ideia genial. Então já tem quase 500 inscritos até agora. Então a única regra é a pessoa nunca pode ter feito um musical profissional desse porte. Tem que ser de fato uma oportunidade. E a oportunidade ela se dá para a pessoa. Acho que o diferencial está aí, porque acho que ninguém nunca fez uma audição para 1000 pessoas, né? Então tem esse tempero a mais. A cada noite tem um candidato real que vai ser descoberto da plateia. Esse candidato, ele se inscreve antes, a nossa comissão aqui escolhe o candidato. Tem que ser uma oportunidade, então assim, o nível é de acordo com a proposta, né, para a pessoa poder despontar o talento dela.
E a partir disso a gente tem uma outra comissão jogadora que ao final de toda a temporada vai determinar quem é o performer que vai estar empregado no próximo projeto da aventura. Então isso acho que ninguém nunca fez no Brasil até agora. Então isso é de fato uma inovação. Vocês também podem cantar se quiserem, já pode se inscrever. Mas a gente está muito animado com essa, porque isso dá uma... A metalinguagem dentro da metalinguagem dentro da metalinguagem, né? Então a gente ainda está tentando entender como lida com isso e os candidatos estão mandando do Brasil todo suas propostas. Mais alguém? Vai, passa para o teu amigo aí. Obrigado, João. Oi, duas perguntas então. A respeito do Lulu, ele viu alguma coisa já? Ele assistiu? Ele acompanhou o trabalho? Ainda não. Da mesma maneira que a gente, no Romeu e Julieta, que a gente fez o Romeu e Julieta com as músicas da Marisa, e ela também não quis ver, quis ter surpresa na estreia, o Lulu também não. A gente até chamou ele para vir, ele vinha assistir a primeira audição, mas ele teve um compromisso, não pôde vir, e aí ele falou, não, então eu quero ter a surpresa total. Maravilhoso. Outra pergunta é, teremos meninos de rosa e meninas de azul? Muitos, né? Maravilhoso. Sabe o que é interessante essa pergunta? Porque a obra do Lulu é no gender. Se você, tipo Renato Russo, se você olhar, né, é o amor. Amém. Da forma pura, né? Então é o que a gente espera alcançar com esse projeto. Isso não está na roupa, mas a gente defende nos personagens, você vai ver. Perguntas? Oi, gente. Vocês estão satisfeitos? Quer fazer uma foto com o elenco, então, bonitona? Para ficar aquela capa bonita no jornal? Obrigado pela presença, gente. Valeu mesmo.